A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com a sua família. O Dia da Bíblia está chegando e neste ano queremos celebrar de uma forma ainda mais especial. Por isso a Sociedade Bíblica do Brasil convidou vários pastores e líderes cristãos do país inteiro para refletir sobre o tema reconciliação com Deus e consigo mesmo, que é o tema oficial para o ano de 2025. Hoje, neste programa, temos o privilégio de ouvir o pastor Assir Pereira, presidente de honra da Sociedade Bíblica e também pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O pastor Assir Pereira vai nos falar sobre o Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 1 a 11, com o seguinte tema: em Cristo, passado perdoado, futuro garantido. Vamos ouvir atentamente o que ele tem a nos ensinar. Depois dessa reflexão a gente volta para compartilhar com você uma dica prática de como você e a sua igreja podem celebrar o Dia da Bíblia neste ano. Em Cristo, passado perdoado, futuro garantido. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esta é a palavra que nós lemos em Lucas 15, 24, quase no final da parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo, também conhecida como parábola do filho perdido. Sem dúvida, a mais querida e amada entre todas as parábolas de Jesus. Amada porque trata do amor incondicional de um pai pelo seu filho. É amada porque é uma história que se repete e muitas vezes na nossa vida normal. É uma narrativa que todos nós, portanto, conhecemos. Com certeza, você conhece alguém ou alguma família que tem o seu pródigo na sua casa, na casa vizinha, dentro da própria família, que às vezes chamamos de ovelha negra ou filho perdido. É amada esta parábola porque trata de um tema apaixonante, que é um tema muito perdido hoje, que é o amor. Não qualquer amor, mas amor sem reserva. Amor que rompe com todas as convenções sociais e que está cristalizada pela cultura do nosso tempo. Amor sacrificial que desafia a lógica e que deixa você se perguntando: será que existe mesmo esse tipo de amor? Será que Jesus não está usando uma linguagem figurada, como era do próprio ser de Jesus, era a própria natureza da pregação de Jesus, levar em conta a linguagem figurada, a linguagem parabólica, metafórica? Ainda mais que Jesus estava vivendo um ambiente cultural que era, todos nós sabemos, um contexto cultural exclusivista, muito personalista. Nada disso. Na realidade, Jesus está falando de algo maior. Amor de um pai por um filho. Amor que transcende a lógica humana. Amor que consegue ver as dobras mais escondidas da alma. Há uma palavra que não aparece no texto, mas que foi vital para que o pródigo fosse acolhido pelo pai quando ele volta para o seio da família, que é a palavra confissão. Confissão aqui é o resultado de um arrependimento sincero e verdadeiro. Ouviu o que o filho pródigo disse quando estava lá cuidando dos porcos? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno mais de ser chamado seu filho. Confissão no latim significa entrar em conciliação.
concordar sobre uma base comum. A confissão, para os católicos, é indispensável para a missa. Só participa da comunhão quem confessou antes perante o sacerdote. Confessou e abriu o coração e confessou seus pecados. Entre confessante e sacerdote, há uma treliça, o véu que os separa. A identidade de ambos é ignorada. Para os protestantes, a morte de Jesus rompeu com o véu que separava aquele que confessa seus pecados do Deus que ouve. Já não necessitamos mais de intermediário para chegar até Deus. A confissão passa a fazer parte integrante do culto para os protestantes. É o momento que antecede a pregação. Só após a confissão e o perdão de pecados, eu estou pronto agora para ouvir e entender a pregação e atender o chamado divino. Os judeus, para celebrar o ano do jubileu, vocês se lembram, reservavam um ano inteiro, que era chamado de ano da expiação, que antecipava o ano do jubileu. Este ano era um ano de perdão, de reconciliação, de renovar votos, e era conhecido como ano aceitável ao Senhor. Gostaria de fazer alguma reflexão sobre o que é verdadeiramente confessar e o que produz o confessar. A primeira coisa que eu gostaria de destacar que a confissão nos leva diante do nosso Deus. Confessar é trazer nosso pecado diante de Deus. O filho pródigo tinha clareza, estava muito claro para ele qual era o seu pecado, onde ele havia caído, de quem que ele era antes e agora no que ele se tornara. E por isso ele resolve, através dessa consciência que começa a martelar diante dele, ele percebe que cometeram um erro terrível ao abandonar aqueles que verdadeiramente o amavam. Há um abismo incrível, imenso, entre a realidade que ele vivia na casa do Pai e agora essa nova realidade que ele estava vivendo como cuidador de porcos, tendo que comer, imagine você, comer a própria comida que ele estava servindo aos porcos, porque se ele não fizesse isso, ele ia morrer de fome. Isso o levava a um sentimento de culpa e de um profundo e verdadeiro arrependimento. Arrependimento é o primeiro passo para a confissão dos nossos pecados. Abrir o coração e confessar os nossos pecados. A realidade do pecado foi tão devastadora na sua vida que o pródigo toma uma decisão radical. E ele expressa o seu grito de arrependimento. Pequei contra Deus e contra meu Pai. Vou voltar para casa e vou confessar o meu pecado. Viu o verbo do texto? Voltar. Voltar. O pródigo estava dizendo: vou voltar ao local da minha queda, o lugar de onde eu caí. Isso tem nome: arrependimento. Seu pecado estava tão claro que ele sabia que não adiantava chegar diante do seu Pai com subterfúgios. Com o nosso Deus ocorre a mesma coisa, meu irmão e minha irmã. Não nos esqueçamos, Deus é aquele que nos viu nascer, que conhece o íntimo do nosso coração.
Para Ele, não há como mentir. Ele quer ouvir do nosso próprio lábio: Pai, pequei. Pai, pequei. Em outras palavras, é dizer para Deus: trago diante de Ti o meu pecado e a minha falta. Segunda coisa, na confissão, assistimos à morte do velho homem. Assim diz o apóstolo Paulo na sua carta aos cristãos de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ao confessar e receber o perdão, o velho homem dá lugar à nova criatura. A nova criatura que nasce com a intervenção de Jesus toma posse da nova vida. Aqui vemos o padrão de morte e vida. O mesmo padrão que nós assistimos no batismo cristão, aquele que desce, o fiel que desce às águas, deixa sepultado nas águas a morte, o estado de morte, e ele renasce para a vida. É o nascer de novo. Confessar significa fazer a grande confissão de fé. Não há outro senhorio sobre a minha vida, senão o senhorio de Jesus. Antes, eu era escravo do pecado e da morte. Agora, a confissão me libertou e me colocou nos braços da vida. Terceira coisa que produz a confissão. A confissão abre os braços para a reconciliação. É o que Paulo escreve também na segunda carta aos Coríntios, no 5º capítulo. O arrependimento trouxe o filho perdido de volta para casa. A confissão abriu os braços do Pai para a reconciliação. Ainda o filho estava longe, e o pai o avistou e saiu correndo na sua direção, e o abraçou e beijou. Não podemos deixar de lembrar o aspecto terapêutico da confissão. Feridas abertas por causa do meu pecado, agora são fechadas apenas tão somente com o simples gesto de abrir o coração para o outro. A confissão nos liberta dos nossos fantasmas. Primeiro, porque eu reconheço onde eu errei. E segundo, porque o arrependimento cura e liberta dos fardos que estavam me oprimindo. Essa é a coisa maravilhosa que produz a confissão na vida daquele que deposita diante de Deus os seus pecados. A quarta coisa, confessar significa também declarar no que nós cremos. É declarar para o mundo inteiro, para o mundo todo, o que Cristo fez na minha vida. Ele me trouxe da morte para a vida. É declarar que Jesus, de forma definitiva, estabeleceu o seu reinado sobre a minha vida e sobre o mundo. Nesse sentido, confessar é expressão de gratidão e de louvor. Gratidão e louvor pelo que Deus fez através de Cristo e está fazendo ainda e continuará fazendo na minha vida. A quinta coisa maravilhosa que produz a confissão. A confissão me reinsere, me reintroduz na família criada por Jesus. A confissão reata laços rompidos. Lembra do filho pródigo? Ele foi recebido na sua volta de que maneira? Foi recebido com festa, roupas novas, sandálias nos pés, e a coisa mais importante, anel no dedo. Ou seja, restauração
total e completa dos vínculos familiares. Quando o irmão mais velho, cheio de ressentimento, ele chega e começa a reclamar: que festa que é essa daí? Ah, o seu irmão que estava perdido, ninguém sabia para onde andava, voltou, e seu pai está dando agora essa festa. Aí ele vai reclamar com o pai o tratamento que o pai estava dando para aquele filho que gastou todo o dinheiro com prostituta, com amigos que não eram amigos. E aí o pai responde para o filho: ah, meu filho, este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Filho, vamos festejar. E começou a festa. Eu gostaria de concluir com você, meu irmão e minha irmã. O que verdadeiramente significa este vamos festejar? Na realidade, esse vamos festejar é cheio de simbolismo. É a expressão mais forte daquilo que o verdadeiro perdão faz na nossa vida. É um perdão que veio sem reservas. O Pai não condicionou, não fez condições, não elaborou uma lista. Filho, eu estou te recebendo, mas você vai ter que cumprir isso. Não, nada disso. O perdão é aquele coração que se abre e diz: o seu pecado, filho, está apagado. Agora eu quero te abraçar. Você está de volta para a família. Perdão. É como se o pai estivesse dizendo: filho, o seu passado está perdoado. Essa festa, este anel no dedo, é a prova que seu retorno à família é pleno e que o seu futuro está garantido. Agora, filho, somos família novamente. Eu aqui fico imaginando, irmãos e irmãs, o que é verdadeiramente o perdão? Você já cansou de ouvir uma frase que parece que virou um clichê: ah, perdoar? Eu perdoei, mas esquecer? Eu não esqueço. Isso não é perdão. Isso verdadeiramente não é perdão. Eu pedi, e estou pedindo licença para o meu querido irmão, colega, pastor, reverendo Dr. Paulo Teixeira, para narrar aqui uma coisa que ele me contou um dia, quando ele estava em Paris. Ele entrou num táxi, e lá no táxi ele viu o nome naquela ficha que vem colocada sempre nos táxis por aí afora, mundo afora, o nome do taxista, que estava escrito em árabe. Aí o Paulo, que também é um grande filólogo e linguista, e que conhece várias línguas, leu o nome em árabe. O taxista olhou para ele: o senhor é judeu? Ele disse: não sou judeu, eu sou brasileiro. Não, estou vendo, o senhor tem a aparência de judeu, o senhor é judeu. E Paulo disse: não, eu sou de um país onde judeus e árabes são uma única família e que não estão em luta, não estão nada disso. Ele disse: não, o senhor é judeu e judeu não entra no meu táxi. O senhor faz favor de descer. Aí Paulo, no seu jeito pastoral, no seu tom pastoral, com doçura, disse para aquele taxista: mas nós entendemos que a coisa mais importante nessa batalha que vocês vivem lá na região ou no mundo todo, há uma palavra que é fundamental para que isso aconteça entre vocês e haja aproximação, que é a palavra perdão. O taxista olhou para ele: no meu livro não existe a palavra perdão. Esse livro é o Alcorão. Então, o meu querido
Pastor Paulo foi deixado num bairro perigoso na periferia de Paris. Irmãos e irmãs, quando a gente está falando que o pródigo foi recebido em casa e tenho certeza que ouviu dos lábios do pai: o seu passado, meu filho, está perdoado, e agora você tem uma família e o seu futuro está garantido. Irmãos e irmãs, essa parábola é justamente tão cativante porque ela trata de um tema que será sempre, sempre atual, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer era. Amor, que traz o perdão. Ao ver o filho pródigo sendo recebido com tanto calor humano pelo seu pai, eu me vejo, querido irmão, minha querida irmã, sendo abraçado pelo bom pastor Jesus. Desde aquela terrível cruz, e com o seu largo sorriso olhando para mim, dizendo: filho, vinde, bendito do meu Pai, o seu passado está perdoado e o seu futuro está garantido do meu lado. E ouvir dos lábios e da boca de Jesus: agora, filho, vamos jantar juntos. Amém. Que mensagem linda a gente pôde ouvir. A palavra de Deus é maravilhosa. Hoje a gente aprendeu muito sobre reconciliação. Que tal espalhar essa mensagem para outros? Nós precisamos compartilhar essa mensagem porque a palavra de Deus transforma vidas, muda corações e promove a reconciliação com Ele e com a gente mesmo. E hoje eu quero dizer uma dica muito especial e prática que você pode fazer na sua igreja. Que tal, na semana do Dia da Bíblia ou no Dia da Bíblia, preparar um culto especial envolvendo as crianças, adolescentes, jovens, destacando o valor da palavra de Deus para as pessoas, pois a palavra de Deus, ela produz vida, e como agradecer a Deus, louvar a Deus por nos dar a sua palavra em português. A gente pode ter acesso ao que Deus quer falar conosco por meio da Bíblia. Essa é uma dica prática. Celebre esse culto com a sua igreja, com a sua comunidade. Obrigado porque você ficou conosco. Deus te abençoe. Um abraço para você e para a sua família. Ouça-nos no próximo programa.